Olá, meus seres! Eu espero que todos muito bem. Continuando a nossa playlist Sistema Endócrino, glândula pineal, tireoide e paratireoide para você brilhar em biologia. Antes, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você e você melhorar os seus estudos em biologia, seja para o vestibular, para o Enem, para concursos. Quando nós olhamos para o endócrino, a regra é glândula, hormônio, função. Glândula, hormônio, função. Pineal ou epífise, diminuir o tamanho do sistema nervoso para reduzirem as críticas ao meu desenho. E aí na região do hipotálamo, abaixo do tálamo, nós tínhamos tálamo, hipotálamo, hipófise. Um pouquinho acima, tálamo, pineal ou epífise. E a pineal ou epífise é a glândulazinha que produz e libera a melatonina. Então a melatonina é produzida a partir do aminoácido chamado triptofano. Lembra lá da classificação dos hormônios? Tínhamos hormônios esteroides, hormônios proteicos e hormônios derivados de aminoácidos. Então o aminoácido tipo triptofano vai existir nos alimentos que ingerimos e esse triptofano é absorvido e esse triptofano serve de matéria-prima para a produção da melatonina. A melatonina tem inúmeras funções biológicas. O nosso bem-estar, humor, saúde física / mental, mas direto ou indiretamente ela é chamada de hormônio da escuridão. Então a galera fez um monitoramento de produção e liberação desses hormônios desse hormônio e percebeu que nos momentos em que a gente está lá no nosso repouso gostoso, nosso sono bem gostoso, a melatonina está em alta. Então a melatonina é conhecida como o hormônio da escuridão. Geralmente nós vamos identificar muitos desses mamíferos, nosso grande grupo animal, e vai reduzindo a intensidade de luz, vai aumentando a secreção e a produção, liberação de melatonina. E essa melatonina vai estar associada a isso aqui, sono, essencial para a regulação dos nossos ritmos circadianos. Ritmos de cerca de um dia, ritmos de cerca de 24 horas. Os nossos olhinhos são a janela para esse mundo maravilhoso. A luz vai passar no olhinho, nervo óptico, vai passar lá na região do hipotálamo, tem um núcleo chamado supraquiasmático e a partir dali informações vão chegar até essa glândula. A partir do hipotálamo vão dizer assim, olha, mais luz, menos luz, e aí o aumento e a produção dessa substância. Então a luminosidade é um grande marcador para isso. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente tem um relógio biológico que vai ajustando a isso. Quando nós olhamos para a melatonina, ela também vai influenciar na capacidade de reprodução, fertilidade, preparação para essa vida reprodutiva em muitas espécies. E a galera acredita que, obviamente, isso também tem uma influência para nós. Quem vai fazer os vestíbulos tradicionais aí desse país maravilhoso, eles vão associar local de produção da melatonina, pineal epífise. E essa função aqui maravilhosa do sono vai ser a mais destacada. Por mais que ele coloque outras funções, elas provavelmente estarão corretas, associadas ao nosso humor, ao nosso bem-estar, às nossas atividades, graças à melatonina. Uma boa noite de sono é uma boa noite que vai fazer todo o nosso organismo manter um funcionamento adequado. Então você vai ter inúmeras outras funções biológicas associadas. Mas as provas geralmente elas vão bem diretonas. Provavelmente eles podem errar o local de produção. A melatonina é produzida na hipófise. Não é na hipófise, é na epífise ou pineal. Então essa é a minha preocupação em relação a essa substância produzida ali. A melatonina é muito utilizada ou vendida como um suplemento, mas por favor, tenham cuidado e façam uso de substâncias só com uma orientação e acompanhamento de profissionais que sejam habilitados, que vocês conhecem o trabalho, que vocês buscam informações. Porque ela pode afetar, sim, muitas funções biológicas se não usada de forma adequada e em situações bem específicas. Virando para cá, meus jovens, então essa ideia aqui do esbocinho do sistema nervoso lá.
Agora, na região do nosso pescoço, lembra lá do sistema respiratório? O nariz, captação do ar, faringe, laringe. E nós tínhamos cartilagens da laringe e ali nós teremos grudadinha uma glândula que parece uma borboleta. Perceba que parece uma borboleta. E essa glândula, ela tem porções distintas, diferentes, tem células diferentes ou distintas. A gente vai precisar cortar ela, olhar ao microscópio e aí identificar esses tipos celulares diferentes. As células foliculares e as células C. A tireoide vai produzir e liberar triiodotironina e o tetraiodo, que é T4, tri-T3. Então, além do aminoácido tirosina, a gente vai usar iodo. Anota aí, iodo, tirosina, anota aí. São matérias-primas utilizadas para a produção dos hormônios da tireoide. Anota aí. O iodo, geralmente adicionado ao sal de cozinha. Então, você consome o sal de cozinha para preparar os alimentos, tem uma quantidade de iodo e a gente ingere, absorve, distribui, chega na glândula e junto com a tirosina nós teremos a produção de triiodotironina e tiroxina, esses dois. A calcitonina era um hormônio proteico. A calcitonina é produzida naquela informação, DNA, RNA e aí proteína. Agora, T3 e T4 são derivados do aminoácido tirosina e além do aminoácido tirosina, precisamos desses sais de iodo. Alimentos de origem marinha, como peixes, crustáceos, algas, aí tem o iodo. Mas nós, que temos uma boa parte da população brasileira vivendo longe da região litorânea, então a gente tem uma legislação, introdução de iodo no sal de cozinha e a utilização. A falta desse iodo pode promover aquele crescimento exagerado da glândula, que a gente chama de papo ou papeira, o bócio. Então, a falta do iodo pode gerar o bócio carencial. O excesso daquele hormônio chamado TSH, que era o hormônio tireoestimulante, pode promover um bócio que a gente chama de exoftálmico. Pessoas que têm o olho para fora da órbita, saltados. Então, esse bócio exoftálmico é associado ao excesso de TSH. O bócio carencial, papo ou papeira, por falta de iodo. Então, a glândula geralmente tenta compensar, aumentando a quantidade de células, pegar o pouco do iodo que existe ali para produzir as quantidades adequadas dos hormônios da tireoide. E o excesso de TSH também pode promover um crescimento maior. Mas aí você lembra lá, hipotálamo, produzia e liberava o TRH. TRH chegava na adenohipófise. A adenohipófise produzia e liberava o TSH. TSH era o hormônio tireoestimulante. E esse tireoestimulante chega na tireoide e fala, vamos trabalhar as células foliculares. E as células foliculares produzem e liberam T3, T4. T3, T4 cai na corrente sanguínea. Você deve ouvir falar em controle metabólico geral, metabolismo geral de açúcares, lipídios, aminoácidos e proteínas. Então a prova pode trazer aquele termo ali, controle do metabolismo geral. Você já ouviu falar em problemas da tireoide, em ganhar peso, emagrecer, engordar. Ganhar peso, engordar, aumento do volume do adipócito. Emagrecer, reduzir o volume do adipócito. Então nessas ações a gente pode ter o efeito, sim, dos hormônios produzidos e liberados pela tireoide. Então no metabolismo geral, aqui eu coloquei produção de ATP, porque existem receptores lá no citosol, na região, nas mitocôndrias, para direcionar a sinalização, aumentar a fosforilação oxidativa, a terceira etapa da respiração aeróbica e aumentar a síntese de ATP. Existem receptores no núcleo das células para aumentar a transcrição e tradução, o processo de síntese de proteínas. Então esses hormônios são essenciais para o nosso desenvolvimento. Teste do pezinho, já ouviu falar em teste do pezinho? Coleta uma gotinha de sangue, é identificado lá a quantidade também de secreção desses hormônios, entre outras coisas. Nós temos um problema, muitas vezes na infância, que não era identificado antigamente, é chamado de cretinismo. A falta de hormônios T3, T4 durante o nosso desenvolvimento infanto-juvenil.
indivíduos da nossa espécie que têm 40 anos, mas têm estatura, aspecto de indivíduos com 5, 6, 7, 8 anos. Então o cretinismo ele vai, infelizmente, afetar demais o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento psicomotor, o nosso desenvolvimento reprodutivo, a nossa capacidade humana de ler, escrever, falar, aprender. Então tem inúmeras funções que podem ser afetadas por falta de T3, T4. Cretinismo é a ausência desses hormônios da tireoide na nossa vida infanto-juvenil. A calcitonina, você vai lembrar do metabolismo de cálcio. Eu coloquei os dois aqui, a parceria cálcio e fósforo. O nosso esqueleto é a principal reserva desses sais. O nosso esqueleto, formado por inúmeros ossos, tinha aqueles cristais de hidroxiapatita formados a partir de cálcio e fósforo. Nós tínhamos células para a produção do colágeno, componentes da matriz, os osteoblastos, as células mais ativas. Os osteoclastos, ativas, mas para degradar, reciclar ou reabsorver. Então, geralmente, essa calcitonina sinaliza para aumentar a atividade de produção dos ossos, maior atividade dos osteoblastos. Agora, vai reduzir cálcio, fósforo no plasma, parte líquida do sangue, e vai aumentar a deposição de cálcio e fósforo nos nossos ossos. Quando nós olhamos para a liberação da calcitonina, pense comigo, a gente faz as nossas refeições, carne, leite, ovos, fontes de cálcio, absorvemos no intestino, esse cálcio começa a aumentar na corrente sanguínea, o sangue passa na tireoide, a tireoide percebe, opa, tem bastante cálcio no sangue, libera calcitonina. A calcitonina vai falar para o intestino, absorve menos. Vai falar para o rim, reabsorve menos. E vai falar para esse cálcio sair da corrente sanguínea e ir para o tecido ósseo. E aí, aumento de cálcio e fósforo nos nossos ossos. Agora, como esse cálcio está indo pro osso, está diminuindo a quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Esse sangue passa na tireoide e passa nas paratireoides, obviamente, né? Ele passa em todos os órgãos. As paratireoides ficam atrás da tireoide. Aqui eu desenhei 4, mas tem um número variado devido a variações anatômicas da nossa formação. E as paratireoides produzem e liberam o paratormônio. Paratormônio, paratireoide. O paratormônio ele tem um efeito antagônico, ou seja, contrário à da calcitonina. O paratormônio aumenta cálcio e fósforo no plasma, parte líquida do sangue, e reduz cálcio e fósforo nos nossos ossos. Então é tipo uma gangorrinha. Quando a calcitonina está atuando, o cálcio sai do sangue e vai para os ossos. Então, reduzir o cálcio no sangue. Reduzir o cálcio no sangue, entra em ação o paratormônio. O paratormônio vai chegar lá nos ossos e falar, moçada, vamos. E aumenta-se a atividade dos osteoclastos, degrada a matriz, libera cálcio e fósforo na corrente sanguínea. O paratormônio vai sinalizar para o intestino absorver mais cálcio, vai sinalizar para os rins reabsorver mais cálcio e fósforo para aumentar a quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Então a gente vai ter essa gangorra entre calcitonina e paratormônio. Mas printa aí, por favor, a principal função aqui. Paratormônio, para a corrente sanguínea, aumentar cálcio e fósforo no sangue, reduzir cálcio e fósforo nos ossos. Quem já fez questões discursivas da Federal do Paraná, lembra que a Federal já pediu para você associar esse hormônio à osteoporose, o excesso de paratormônio, a produção excessiva, aumentar a atividade de degradação da matriz e uma fragilidade dos nossos ossos. Então, esses aqui são hormônios tireoide, T3, T4, calcitonina, lembra? Questões que vão errar o local de produção. Paratormônio, paratireoide. E a melatonina, produzida na pineal ou epífise. Acompanhe as nossas próximas aulas de sistema endócrino, são muitas glândulas, muitos hormônios, mas eu estou passando um pouquinho por cada para dar uma base para vocês e futuramente a gente aprofundar tudo isso.
Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, o mais rápido possível chegamos até vocês. Um abraço, deixe aí o seu like e bons estudos para todos vocês!